Olá pessoal, sou Iglesias Barroso, 32 anos, angolano e imigrante aqui em Portugal. Nesse vídeo vamos falar de salário mínimo aqui em Portugal. Será que é possível viver com salário mínimo aqui em Portugal? Essa pergunta depende muito de cada um, se és uma pessoa minimalista ou consumista. Para um minimalista, sim, é possível. Acho que é possível viver sim com salário mínimo. Primeiro, numa primeira fase, quando nós estamos a imigrar e somos uma pessoa com perfil de minimalista, nós procuramos viver em zonas mais afastadas do que viver em centros da cidade, porque logicamente o centro da cidade é uma zona mais turística, então os preços são mais altos, principalmente casas ou mesmo quartos. E para alguém minimalista, numa primeira fase, quando vem imigrar, ele tem que procurar conter os custos mais rápido, ou seja, conter os custos de forma mais eficaz possível. Então, numa primeira fase, não aconselhava viver no centro da cidade e viver um pouquinho afastado do centro da cidade, e ali encontra quartos acessíveis. Para uma pessoa minimalista, o máximo ou mínimo, consegue encontrar quartos individuais a 250, que variam a 250, no máximo 300 euros para um quarto individual. Agora, com esse preço na cidade, ou encontras um quarto partilhado, se alugares no centro da cidade um quarto, tu vais pagar praticamente o preço do quarto, é preço de uma casa. Então, o ideal é viver sempre afastado da cidade e viver um pouquinho perto também das zonas de transporte público, principalmente comboio ou próprio metro, né, se for o caso, mas é mais frequente o comboio. Pronto, tirando a parte do arrendamento, que roda na faixa de 250 a 300 euros, acrescentamos outro custo que é o próprio transporte público. Então, nós aqui em Portugal normalmente temos, nas grandes cidades, principalmente Porto e Lisboa, temos um passe mensal que custa mais ou menos 40 euros. Passe mensal que podes andar quantas vezes você quiser, seja no transporte como metro, comboio ou mesmo autocarro. Então, tirando essa parte do passe mensal, que cobre praticamente o nosso transporte para ir e volta do trabalho para casa, acrescentamos também alimentação. Quando eu digo alimentação, também posso incluir já praticamente os produtos que a pessoa precisa, o básico, né? E estamos a falar de uma faixa de 80 a 100 euros para uma pessoa minimalista. Prontos. Agora, para um casal, se viver com salário mínimo em Portugal e uma pessoa simplesmente trabalha, não é totalmente possível, é quase difícil mesmo. Pode-se, mas é um pouco difícil viver com salário mínimo para um casal dentro da mesma casa. Então, o ideal é sempre as duas pessoas trabalharem e, de preferência, continuar a viver longe dos centros, porque quando nós alugamos, a diferença de alugar uma casa com um quarto é que o quarto normalmente já vem com as contas inclusas, mas casa não. Na casa tu tens que pagar, e vivendo tanto no centro como fora do centro, tu tens de que pagar o arrendamento, que roda na faixa de mais ou menos 500, isso longe das cidades, 500, 600 euros, isso longe dos centros das cidades, repito. E ainda tens que pagar as contas de luz, água, internet. Então, fazendo aquelas contas que nós fizemos, principalmente do transporte público e da cesta, né, ou a alimentação, nesse caso, nós temos que fazer a multiplicação por 2, então seria tudo a dobrar. Isso só reforça mais a ideia de eu dizer que não é muito difícil viver com salário mínimo em Portugal para duas pessoas, mas para uma pessoa, sim, é possível. Então, pronto, pessoal, essa é praticamente uma perspectiva que eu tenho, é uma visão que eu tenho. Já estou aqui em Portugal há 6 meses, a experiência está a ser magnífica, está a ser boa, não é fácil, mas também não é impossível, como eu sempre digo. O importante é continuar a seguir o trajeto, seguir o processo, manter o foco e tudo vai correr bem se tu seguires a linha. Os objetivos são traçados a partir do momento que você sai do país para vires imigrar aqui em Portugal. Então é importante mantermos o foco. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, e vemo-nos no próximo vídeo.